Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos visitando o princípio da capacidade contributiva e estamos agora nos seus desdobramentos, ou subprincípios. Nós já visitamos o tema da progressividade e vamos dar continuidade agora a partir da seletividade, que é um assunto bem singelo. Mas para compreender a seletividade, você precisa entender a divisão entre tributos diretos e indiretos. Vamos entender primeiro os tributos diretos. Pensa no imposto de renda à pessoa física e pensa até no caso de um servidor público que tem o seu imposto de renda retido na fonte. Muito bem, quem é o contribuinte deste tributo? É o próprio servidor público, que é quem figura na relação jurídico-tributária perante o fisco federal e é quem efetivamente, ao mesmo tempo, suporta o ônus econômico-financeiro do tributo. Vamos pegar um exemplo mais simples. O IPTU. Quem é o contribuinte perante o município? É o proprietário do imóvel urbano. E é ele também quem suporta o ônus econômico-financeiro do tributo. É ele que vai ter que pagar o IPTU e suportar o ônus econômico deste preço do tributo. Muito bem. E agora vamos para um exemplo estadual. O IPVA. Quem é o contribuinte do IPVA? O proprietário do veículo automotor. E é ele também, este proprietário, quem suporta o ônus econômico financeiro do tributo. Quem tem que pagar e quem vai sentir a perda do valor do IPVA que foi pago. Então, nesses três casos, um federal, um municipal e um estadual, nós temos a figura do contribuinte suportando pessoalmente o ônus econômico-financeiro do tributo. Esta é a realidade dos tributos diretos. Agora vamos ver os indiretos. Muito bem. Pensemos no ICMS. Quem é o contribuinte do ICMS perante o fisco estadual? É o estabelecimento comercial que realiza a venda, a circulação de mercadorias. Então imagine quando este estabelecimento realiza a venda, por exemplo, de uma latinha de refrigerante para você que vai lá adquirir. R$ 5 o preço da latinha. R$ 1 aí dentro é tributo. Quem é o contribuinte de direito perante a Fazenda Estadual? O estabelecimento comercial. Agora eu pergunto, quem é que vai suportar o ônus econômico-financeiro deste tributo? O consumidor final. É ele que vai pagar dentro do preço da mercadoria aquele tributo. Então surge a figura do contribuinte de fato, aquele que paga o pato. O contribuinte de fato é quem suporta o ônus econômico do tributo. Note que nos tributos indiretos existe este fenômeno, um desdobramento, o fenômeno da repercussão tributária. O contribuinte de direito, que figura na relação jurídico-tributária, repassa para o contribuinte de fato o ônus econômico-financeiro do tributo. Pensa agora no imposto de renda à pessoa jurídica, IRPJ. A pessoa jurídica existe para obter lucro. Então, tudo aquilo que ela tiver de encargos para o seu funcionamento será, de algum modo, transferido para o consumidor final no preço de seu produto ou de seu serviço. Então, o imposto de renda à pessoa jurídica, que é suportado por uma PJ, ele vai ser repassado, de algum modo, para o consumidor final, que surgirá como contribuinte de fato aquele que paga o pato. Tudo bem? Falemos também no IPI para encerrar esse exemplo. Quem é o contribuinte do IPI? É o estabelecimento, nos termos lá do Código Tributário. É o estabelecimento que realiza a operação com a tal da mercadoria. Muito bem. Perante o fisco federal, o contribuinte é o estabelecimento. Mas nós teremos lá no final da cadeia um contribuinte de fato, aquele que vai suportar ao final o ônus econômico deste tributo. Pegou a diferença? Muito bem. Esta cobrança sobre tributos diretos e indiretos aparece com alguma frequência nas provas e você precisa ter clareza a respeito disso. Magistratura Federal do TRF2 no concurso de 2014 cobrou uma questão só sobre isso. São exemplos de tributos diretos e indiretos tais. Eu trouxe para você uma síntese aqui, não é exaustiva, é só para você ter clareza. Olha só, tributos indiretos, ICMS, IPI, o próprio ISS, né?
porque o tributo suportado pela empresa prestadora de serviços lá perante o município vai ser repassado para o consumidor do serviço. IRPJ, as contribuições mais conhecidas, agora os diretos. Imposto de renda da pessoa física, IPTU, IPVA, ITR, ITBI, ITCMD. Aqui nós temos o contribuinte suportando ele mesmo o ônus econômico financeiro. Muito bem. Feita esta introdução, podemos olhar agora com mais atenção para a seletividade. Eu preciso que você perceba o seguinte: na tributação indireta, torna-se mais desafiador concretizar o princípio da capacidade contributiva. Porque o fisco, quando está cobrando o tributo deste contribuinte, que vai repassar o ônus econômico, o fisco não tem como saber quem é o contribuinte de fato, quem é o consumidor deste produto ou desse serviço lá no final da ponta. Então, torna-se difícil concretizar a capacidade contributiva quando você não consegue enxergar previamente quem é o consumidor, percebe? Surge, então, a noção da seletividade, que olha para um elemento. O elemento-chave da seletividade é a essencialidade do produto. Costuma-se falar na seletividade em razão da essencialidade. Então, a noção de essencialidade do produto é fundamental para você conseguir conjugar o princípio da seletividade. E aqui eu vou direto no ponto, nós estamos no reta final. Eu vou trazer as duas passagens constitucionais que expressamente trazem a seletividade e você não pode titubear a respeito disso. Olha só. 153. O IPI será seletivo em função da essencialidade do produto. É uma ordem constitucional. O IPI será seletivo em função da essencialidade. 155. O ICMS, por sua vez, poderá ser seletivo em função da essencialidade. Notem que tem uma sutileza aqui. Será versus poderá ser. Isto rende em doutrina uma discussão sobre seletividade obrigatória do IPI e seletividade facultativa do ICMS. Não estou preocupado com este debate teórico agora, mas eu quero que você guarde a referência das duas passagens constitucionais sobre a seletividade, ok? Muito bem. É em razão da seletividade que nós vamos ter, por vezes, a elevação astronômica da alíquota de determinados tributos sobre determinados produtos. Exemplo, itens de tabacaria. Claro que é um reflexo da extrafiscalidade. O poder público quer inibir o consumo de certos produtos e, portanto, eleva a alíquota. Mas no caso do IPI e do ICMS, nós vamos olhar para o tema da essencialidade. Se for um bem essencial, não é conveniente que o poder público se utilize deste bem para buscar funções extrafiscais, porque é um bem essencial. Então, quando não é um bem essencial, quando é um bem supérfluo, o contrário de essencial, supérfluo, quando é um bem supérfluo e ao mesmo tempo o poder público procura um objetivo extrafiscal, nós teremos uma alíquota bastante elevada, caso dos itens de tabacaria que têm alíquotas superiores a 300%, e isso não implica necessariamente uma violação ao princípio que veda o tributo com efeito de confisco. Porque caso específico, interpretação pontual, produto com características muito específicas, então tem um contexto. Não há necessário conflito entre esses princípios, mas é, obviamente, uma exceção, uma alíquota assim tão elevada. Muito bem, muito bem. Eu trouxe para você, dentro do tema da seletividade, além dessas noções introdutórias muito singelas, dois precedentes aqui para você conseguir visualizar um pouco a matéria, se apropriar um pouco deste assunto. Olha só, na ADI 7117 de 2022, nós temos um tema da seletividade sendo discutido. Olha só, é inconstitucional a norma estadual que, mesmo adotando a técnica da seletividade, prevê a alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação, os quais são sempre essenciais, alíquotas mais elevadas do que a incidente sobre as operações em geral. Qual foi, então, aqui o movimento de arrecadação que o Estado fez? Norma estadual, se utilizando da seletividade, disse
e foi com isso que o STF não concordou, disse que a energia elétrica e os serviços de comunicação são não essenciais e, portanto, colocou alíquotas mais elevadas sobre a energia elétrica e o serviço de comunicação. E o STF disse não, este seu julgamento, Estado, de que este serviço de prestação de energia elétrica e de comunicação, este seu julgamento de que esses dois itens são não essenciais, está equivocado. Evidentemente são essenciais, até o STF disse, são sempre essenciais e, portanto, não é razoável que itens assim essenciais tenham alíquotas mais elevadas do que as incidentes sobre as operações em geral. Então, o STF declarou inconstitucional a lei estadual que previa alíquotas mais elevadas em relação às operações em geral para serviços de energia e comunicação. Pegou? Simples, né? Eu até trouxe um desdobramento aqui. A Constituição não obriga os entes competentes a adotarem a seletividade no ICMS. Olha, facultativa no ICMS. Não obriga. Entretanto, se houver esta adoção, caberá ao legislador realizar uma ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e a justiça fiscal tendente à menor regressividade deste tributo indireto. Assim, o ente que adotar a seletividade deverá conferir efetividade a este preceito, em sua eficácia positiva, sem deixar de observar a sua eficácia negativa. Eu não vou desdobrar esse caso da eficácia positiva e negativa, como eu disse, estamos numa reta final. Agora eu quero que você note a relação do tema seletividade barra essencialidade com o tema justiça fiscal e capacidade contributiva. Pegou? Note ainda aqui aquele conceito de regressividade que eu falei, no sentido de que um tributo, quando é considerado regressivo, é porque ele não atende os preceitos de justiça fiscal. Lembra que eu havia falado sobre isso? Muito bem, então, um momento interessante para você revisar aquela conceituação lá do comecinho do tema da progressividade. Lembra? Progressividade, regressividade, etc. E proporcionalidade. Muito bem, esse é um precedente aqui que me parece palpitante para as próximas provas. FGV é uma banca que faz bastante concurso para carreiras de Estado, estadual, então juiz de direito, procurador de Estado, essa questão vai estar no banco de questões desta banca, com certeza, e pode ser que ela apareça na sua prova. Vamos lá, ICMS, né, o principal tributo estadual. Próximo precedente que eu trouxe separado para você. Essa aqui me pareceu ter uma característica, de certo modo, relacionada com o TRF1, tá? Pela característica de produção e pela região, etc. Vamos lá. Cerveja à base de mandioca, aipim, vamos lá. Alíquota do ICMS, redução, impossibilidade. Olha só, mais uma ADI de 2022, ADI 1070. Resumo do julgado. A redução de alíquota do ICMS requer a comprovação do impacto financeiro e orçamentário, além da celebração de convênio entre os estados e o DF e a demonstração da essencialidade dos bens e serviços. Então, tem dois assuntos aqui que não dizem diretamente respeito à nossa aula. O impacto financeiro, que é um tema próprio do processo legislativo e de direito orçamentário, a necessidade do convênio, que é um tema típico do ICMS, mas pertence à nossa aula o quê? O tema da essencialidade. Segundo o julgamento STF, não restou comprovado que este produto final, cerveja à base de mandioca, seja um produto essencial a ponto de recomendar uma alíquota tributária diminuída, diferenciada, reduzida. Porque o STF disse, olha, você tem que analisar o tema da essencialidade. E aqui não há um produto essencial. Olha só, na hipótese, o estabelecimento de renúncia fiscal em razão da matéria-prima não observa qualquer critério de discrimen, acarretando desigualdade inconstitucional e desequilíbrio concorrencial. Produtores de cerveja com outra matéria-prima vão se sentir desprestigiados, vão se sentir, portanto, digamos, violados em seu direito do equilíbrio concorrencial. Agora, olha que interessante,
Esse aspecto eu vou tratar ainda na aula de hoje dentro do tema da isonomia, do princípio da isonomia. Nós estamos falando aqui de uma desigualdade inconstitucional. Eu já aproveito para antecipar uma lógica do princípio da isonomia. O poder público não precisa justificar a isonomia. A isonomia decorre da Constituição. A regra é que as leis, que os tratamentos, inclusive fiscais, sejam isonômicos. Agora, quando o poder público pretende diferenciar, pretende criar um discrimen, este discrimen deve ser razoável, justificável, embasado em fundamentos constitucionais. E, neste caso, o STF disse que não há um argumento razoável para discriminar, dar preferência para este produto, uma cerveja à base de mandioca, porque nem o produto e nem a matéria-prima justificam esta alegada essencialidade. Pegou? Muito bem, muito bem. Bom, sobre seletividade, eu preparei este Hot Topics aqui para você. 4, 5 aspectos centrais para você refrescar o conceito e pegar aqui uma jurisprudência atualizada. Agora nós vamos para o tema da não cumulatividade. Bom, eu sei que este assunto costuma perturbar um pouco alguns candidatos que não têm maior firmeza. Chegou o dia de você liquidar qualquer receio a respeito da não cumulatividade. Eu tenho uma explicação muito simples, bem didática, e você vai de uma vez por todas assimilar este princípio. Veja bem, esse subprincípio da capacidade contributiva, né? Este princípio que preserva o mínimo existencial do contribuinte. Vamos lá. A não cumulatividade só faz sentido, você não consegue pensar em não cumulatividade se você não estiver diante, então a não cumulatividade só faz sentido se você estiver diante de uma relação sucessiva. Eu estou falando de uma cadeia de operações tributáveis. A não cumulatividade não existe numa única operação. Você tem que olhar para uma cadeia. Compra, revenda, compra, revenda, compra, revenda, compra, revenda. Porque é nesta cadeia de operações que haverá a incidência sucessiva do mesmo tributo. Pensa comigo o IPI. Quando você é um industrial e produz um produto novo, industrializado, chega um dia em que você realiza a venda. E o fato gerador é a saída da mercadoria do estabelecimento. Ok, quem é que vai comprar este produto? É um atacadista, que por sua vez vai revender. Quando este atacadista revende para um varejista, ocorre novo fato gerador. E quando este varejista compra, ele compra por seu consumo? Não, ele compra para revender. Então, quando o varejista revende o produto, novamente ocorre o fato gerador. Então, eu tenho várias vezes ocorrendo a tributação pelo mesmo tributo. Se você simplesmente somar a carga tributária de um com a carga tributária de outra operação, com a carga tributária da terceira operação, lá no final vai ter só tributo. Então, a não cumulatividade é um mecanismo que possibilita o desconto do tributo já incidente nas operações antecedentes. O princípio da não cumulatividade visa impedir esta incidência sucessiva ou cumulativa do mesmo tributo nas diferentes operações de uma cadeia econômica. Serve, portanto, para impedir a chamada tributação em cascata sobre o mesmo produto, o que inviabilizaria o preço final, não é? Cria-se, portanto, nessa sistemática, e esse é o pulo do gato que você precisa pegar aqui para entender a não cumulatividade, cria-se um sistema de créditos ou de creditamentos. Veja bem, o tributo, né, o tributo não cumulativo, exemplo IPI, o tributo destacado na nota fiscal da operação anterior, então eu sou um atacadista e eu comprei do industrial para revender. Quando eu comprei, eu recebi uma nota fiscal e ali tem um tributo destacado, IPI incidente, tanto. Este tributo que eu suportei, eu atacadista, suportei para comprar a mercadoria para depois revender, este tributo aqui gerará para mim, atacadista, um crédito. E quando eu revender o tributo, eu vou ter que emitir uma nota.
E lá no meu sistema contábil, eu vou descontar o creditamento do tributo que eu já recolhi na minha nota fiscal de compra. Há, então, uma compensação. O contribuinte se apropria dos créditos da operação anterior e depois ele compensa quando ele emite a nota na operação subsequente, tá? Podendo abater do montante a ser pago aquilo que ele já suportou por ocasião da compra. Charles, eu ainda não visualizei, pois vai visualizar agora. Olha que legal o esquema da não cumulatividade. Nós temos o industrial, o distribuidor atacadista, o vendedor varejista e o consumidor final. Eu quero que você enxergue aqui 3 operações. Operação 1, operação 2 e operação 3. Pegou? Eu trouxe exemplos para facilitar a sua vida. Olha que legal. Valor de venda deste industrial, 1.000. Base de cálculo do tributo, 1.000. No meu exemplo, a alíquota é de 10%. Portanto, qual é o tributo a ser recolhido? O tributo é de 100. Quem vai recolher esse tributo? O emitente da nota. Mas quem vai suportar o ônus desse tributo? O adquirente. Então, quando este distribuidor adquirente recolhe este tributo aqui, dentro do valor da nota, porque ele é que teve que pagar o valor da nota, ele se credita deste 100 que ele pagou de tributo. E quando ele for realizar a segunda operação, ele vai colocar a sua margem de lucro, os seus custos, o preço de venda já será outro, e você vai ver agora o que acontece, olha só. Na segunda operação, quando o distribuidor atacadista está revendendo para o varejista, ele vende agora por 2.000. Colocou sua margem de lucro, seus custos e o preço de venda é 2.000. Qual é a base de cálculo? 2.000. Qual é a alíquota? A mesma alíquota de 10%. Qual é o tributo nominal? 200. Mas ele já tinha de crédito de IPI da operação anterior 100, que era o valor que constava da nota fiscal de compra. Consequentemente, o valor do tributo devido é a diferença entre 200 e 100, ou seja, mais 100. O mesmo vai ocorrer aqui, na operação 3, quando o varejista for revender para o consumidor. Esse varejista, ele comprou a mercadoria. Quanto ele pagou? Ele pagou 2.000 e ele já suportou na sua compra 200 de tributo. Então, o que acontece com esses 200? O varejista vai se creditar quando ele compra do atacadista, olha só. Venda agora, 3.000 para o consumidor final, base de cálculo, 3.000 alíquota, mesmo 10%, tributo nominal, 300. Mas ele já tinha de crédito na sua nota fiscal de compra os 200. Consequentemente, o tributo devido é apenas mais 100. Este é o tributo da não cumulatividade na prática. Sistema de creditamentos para evitar a tributação em cascata. Note que, dessa maneira, quanto teve de tributação aqui neste meu exemplo? 100, mais 100 e mais 100. 300 ao total, distribuído entre as diversas cadeias. Se não existisse a não cumulatividade, eu teria o quê? 100 de tributos na primeira operação, mais 200, que já dá 300, e mais 300, daria 600 de tributos se não tivesse a não cumulatividade. Com o princípio da não cumulatividade, nós temos o afastamento dessa tributação em cascata. Pegou? Muito bem. Agora eu tenho uma informação um pouquinho mais sofisticada para trazer para você, que nos permite resgatar precedentes importantes que são uma pequena aposta nossa lá na sua prova. Pensa comigo. Você viu aqui a não cumulatividade beneficiando este distribuidor atacadista, este distribuidor varejista, porque eles puderam se creditar do valor já destacado na nota de compra. Mas e você poderia me perguntar, Charles, mas e esse industrial? Este industrial que vendeu por 100, eu vou até voltar, ó, ele vendeu por 1.000, melhor dizendo, e recolheu 100 de tributo. Para produzir este produto industrializado que ele vendeu, ele não teve que comprar insumos, matéria-prima? Sim, ele teve que comprar insumos. E ele não poderia se creditar também do IPI destacado na nota fiscal de compra dos insumos? Poderia sim. Olha que legal, então. Ele vendeu por 1.000. Ele recolheu 100.
Só que ele tem notas fiscais de compra de insumos guardadas. E ele poderá sim descontar o valor do tributo já destacado nas notas de compra, recolhendo só a diferença. Vou mostrar para você, olha só. Venda, 1.000, base de cálculo, 1.000. Alíquota 10, tributo 100. Mas ele poderá descontar os créditos do IPI incidente nos insumos adquiridos. Por exemplo, ele teria, no meu exemplo hipotético aqui, 40 de créditos. Total de tributo devido, apenas 60. Por quê? Porque quando ele comprou os insumos, ele foi tributado pelo IPI, estava na nota fiscal de compra dos insumos. Portanto, ele consegue se creditar daquele tributo que ele já recolheu, quando na condição de contribuinte indireto, ele suportou, contribuinte de fato, melhor dizendo, ele suportou o ônus daquele tributo na compra. Agora, olha só, eu disse que isso ia me levar para um tema jurisprudencial importante. Eu acabei de dizer para você, este creditamento aqui decorre do quê? Decorre do fato de que este industrial comprou insumos tributados. Na nota fiscal de compra dos insumos, havia o destaque X reais, no caso 40 de IPI destacado nessa nota. Olha o que o STF, em maio de 2020, por meio de súmula vinculante, sedimentou. As entradas não oneradas pelo IPI não rendem tais créditos. Súmula vinculante. Não existe direito ao crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis. E isto não ofende o princípio da não cumulatividade. Então, este contribuinte só vai ter o direito ao crédito do IPI se ele efetivamente foi tributado por ocasião da compra dos insumos. Quando a entrada dos insumos é isenta, sujeita a alíquota zero ou não tributável, não haverá creditamento. Houve essa discussão, o STF assim se posicionou. Esta súmula está madura para cair, tão madura para cair que ela já caiu. Olha só, ou melhor, aqui o desdobramento, tá? Eu trouxe, depois eu trago a questão para você. Eu trouxe esse desdobramento para você entender bem a matéria. Crédito do imposto não cumulatividade, técnica de tributação que visa evitar a tributação em cascata. Quando o industrial adquire insumos tributados, tá? Matéria-prima, intermediários, etc., recebe créditos do montante destacados na nota fiscal para dedução na relação seguinte, quando da saída da mercadoria industrializada no estabelecimento, desde que haja nova tributação. É isso que diz respeito à tal da tese da dupla oneração. Onerado na entrada dos insumos e onerado depois na saída da mercadoria. Tese da dupla oneração. Para que haja o princípio da não cumulatividade, tem que haver a dupla oneração na entrada e na saída. Pegou? Muito bem. Então, súmula vinculante 58, madurinha para vir na sua prova. Aliás, como eu disse, já veio. Olha só. FGV, Senado Federal, Consultor Legislativo 2022. Julgue o item a seguir em relação aos princípios gerais tributários, de acordo com a Constituição, a legislação e a jurisprudência. É assegurado o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou alíquota zero em conformidade com a não cumulatividade? Errado. Diz a súmula, inexiste este direito ao crédito quando o insumo era isento, sujeito a alíquota zero ou não tributado. Então, item errado, muito fácil, né? Muito bem. Quer mais um caso? Mais um precedente que eu trago para você? Fevereiro de 21, STJ informativo. O direito ao crédito presumido de IPI só surge na data de exportação e não na data de aquisição dos insumos. Então, aqui estamos discutindo o crédito de IPI na aquisição de insumos quando o objetivo é a exportação. Definiu-se na jurisprudência que o direito a utilizar este crédito presumido, ele só surge quando você concretizar a exportação.
que é o momento em que você teria que recolher a tributação. Então, lá no momento da concretização da exportação, é que você pode se utilizar do crédito presumido da aquisição de insumos, tá? É uma sutileza, é um elemento mais sofisticado da matéria para aqueles que estão mais avançados, mas lá na sua prova tende a vir a frase assim, sequinha. Eu trouxe aqui referências para você. Ainda mais um caso jurisprudencial, uma súmula, que também é relacionada com o assunto, então eu trago para você, olha só. A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera creditamento ao IPI. Materiais de expediente, material de escritório, material de limpeza, uniformes, equipamento de proteção individual, despesas com manutenção de máquinas, despesas com combustíveis, com pneus, por exemplo, para transporte, nada disso gera crédito. O que gera crédito é o insumo em sentido estrito, aquilo que é empregado diretamente no processo industrial. Então tem essa sutileza, tá? O que eu quero que você guarde? Ativo permanente não gera direito ao crédito de IPI. Esta é a síntese que eu quero que você guarde. Muito bem, muito bem. Vou agora para uma revisão final de 5 dispositivos legais, 1 do Código Tributário e 4 da Constituição, para você se pós-graduar aqui nesta breve revisão de não cumulatividade. Olha o 49 do CTN, o imposto é não cumulativo quando dispondo a lei, de forma que o montante do tributo devido resulte da diferença a maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e aquele tributo pago relativamente aos produtos nele entrados. Então, basta você lembrar da nossa ilustração, né? Produto que entra, vem com carga tributária destacada na nota. Produto que sai, você realiza a compensação e paga apenas a diferença a maior. Essa é a dicção do próprio Código Tributário. Agora, olha só. Lá na Constituição, 3 referências expressas. 153, parágrafo 3º. O imposto previsto no inciso 4, então estamos falando do IPI, Tributo Federal, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado já nas operações anteriores, aquele montante que está destacado na nota fiscal de entrada. Muito bem. Agora, 154. A União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos novos, impostos inominados à competência residual, desde que sejam não cumulativos. A não cumulatividade é um atributo, é uma exigência da competência residual federal. Além disso, 155, ICMS agora. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte: será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação, relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por outro estado. Então, a não cumulatividade do ICMS atravessa fronteiras entre estados. Por fim, contribuições. Olha só, lá no artigo 195, parágrafo 12, a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1b e 4 do caput serão não cumulativas. Então, nós temos aqui também esse destaque para o tema das contribuições e que eu trago apenas para enriquecer um pouquinho o seu momento de aula. Meu objetivo para a seletividade e para a não cumulatividade está cumprido. Eu vou encerrar aqui o vídeo para não me alongar, mas eu ainda vou trazer para você o tema da substituição tributária antes de encerrarmos a não cumulatividade. Então, no próximo vídeo, eu já vou concluir o tema da não cumulatividade com a substituição tributária e vamos ingressar no princípio da legalidade. Tudo bem? Revisão a jato desses temas importantes para você, espero que esteja acompanhando.